Bem-vindo ao Light Stories. Eu sou Aníbal e compartilho as experiências de quase morte de pessoas que faleceram por um breve período e vivenciaram algo que transformou suas vidas para sempre. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, considere deixar seu like, inscreva-se e ativar o sino de notificações para se manter atualizado sobre novos relatos. É totalmente gratuito e contribui para o crescimento do canal. Espero que a história de hoje lhe traga paz, amor e sabedoria. Hoje, vamos compartilhar uma história extraída do banco de dados da Fundação de Pesquisa de Experiências de Quase Morte, NDERF. Nesta experiência, um chinês chamado Xuemei, que não era apegado a nenhum tipo de religião, conhece o lar de luz, onde todos fomos criados após ter uma agressiva reação alérgica a um antibiótico. Essa experiência nos mostra que, independente de nossa religião, cultura ou língua, todos viemos e vamos para o mesmo lar de amor absoluto. Do colapso à luz, uma jornada de quase morte vivida na China. Fui criado sob a influência do meu pai, que sempre foi rígido e autoritário desde a minha infância, então minha mente foi profundamente enraizada na teoria marxista. Além disso, fui membro ativo do Partido Comunista na faculdade. Quando comecei a trabalhar, ambicionava me tornar um sucessor dentro do partido, tanto no pensamento socialista quanto em competência profissional. Por isso, eu rejeitava qualquer pensamento ligado a religiões ou superstições. No entanto, as coisas incríveis que aconteceram comigo me abalaram muito, especialmente porque eu era um ateu convicto. No passado, além de ser viciado em trabalho, eu não cuidava nem um pouco da minha saúde. Todo ano, eu tinha uma tosse crônica que começava no outono e se estendia até o inverno, permanecendo até o final da primavera e durando até o início do verão. Em um outono em particular, essa tosse prolongada voltou a se manifestar. Eu ia à clínica local todos os dias para tomar um tratamento intravenoso com antibióticos, como costumava fazer. Cheguei à clínica por volta das 20 horas. O médico me disse que trocamos o tipo de antibiótico para o meu tratamento. Então fizeram um teste cutâneo em mim primeiro. O resultado foi positivo. No entanto, em minha pele aparentava uma área vermelha e inchada do tamanho de uma moeda de 2 centavos no local do teste. Hesitei por alguns minutos antes de perguntar ao médico: "Está tudo bem ter uma reação assim?" O médico pensou por um momento e respondeu: "É um falso positivo. Não se preocupe." No entanto, para evitar que eu tivesse um choque anafilático, ele me deu uma injeção de outro medicamento para agir como proteção. Senti-me confiante e relaxado, pois o médico parecia saber o que estava fazendo. Entrei na enfermaria e me deitei em uma maca. Uma enfermeira conectou o IV em meu braço e saiu para atender outros pacientes. Pouco tempo depois, ouvi um som de zumbido, como um trem. De repente, caí em um túnel escuro e comecei a avançar rapidamente. Senti uma apreensão imensa, perguntando-me: o que está acontecendo comigo? Estava bem até agora, mas como tudo mudou? Eu queria parar e voltar, mas estava sendo impulsionado para frente de maneira incontrolável e não conseguia retornar. Gritei freneticamente, mas ninguém respondia. Tentei lutar contra aquilo, mas meus esforços foram inúteis. Percebi-me como uma pequena partícula sendo arremessada em um túnel eterno. Embora meu corpo estivesse no mundo físico, eu, ou a minha consciência ou espírito, entrei em uma dimensão com uma barreira que separava o meu corpo de minha consciência. Percebi claramente que não era um sonho. Havia algo de errado com o soro intravenoso. Eu estava tendo uma reação alérgica ao antibiótico. Senti pânico, medo, vulnerabilidade e desespero enquanto flutuava nesse túnel sem fim. Sabia que meu corpo ainda estava deitado na cama, mas não conseguia mais voltar para ele. Será que isso é a morte? Refleti. Se for, por que estou tão consciente? Eu não desapareci, mas fui isolado do mundo físico. Eu não sentia dor. Estava flutuando como uma pluma, sentindo-me muito confortável. Para explicar exatamente o que senti naquele lugar, parecia, na verdade, que havia um conjunto de seres me guiando pelo túnel. Eles estavam a consolar meu coração desorientado. Não sabia como descrever esses seres. Eles eram silenciosos, mas cheios de bondade, luminosidade, compaixão e cordialidade. Eles respondiam a todas as minhas perguntas.
Sentia-me sendo conduzido e envolvido por uma luz como o sol. Compreendi que eram seres de um nível muito mais elevado do que eu e pertenciam ao reino espiritual. Eu os apelidei de sábios, eles que se comunicavam comigo telepaticamente, revelando as verdadeiras cores do universo, o propósito da vida e abrindo a porta da morte para que eu pudesse ter um vislumbre de outra dimensão. Instantaneamente, não estava mais no longo túnel escuro. Em vez disso, estava em um mundo iluminado, quente e puro. Eu estava completamente aliviado, sem mais agonias e preocupações, apenas em paz e cheio de alegria. Meu espírito fez uma pergunta após a outra sobre as verdades do universo e sobre a vida e morte. Onde quer que minha consciência fosse, esses espíritos revelavam as respostas diante dos meus olhos. Enquanto meu corpo físico ainda estava na cama recebendo o soro, minha consciência estava livre para desbravar essa dimensão de luz. Me responderam que o que é comumente conhecido como morte para os humanos, na verdade, é a continuação para a próxima fase da vida. Me falaram diretamente isto. Neste estado em que você está agora, sua mente e espírito ainda é capaz de pensar e agir livremente, mas você está separado do mundo físico, sem comunicação com eles. É como uma porta de vidro entre você e a Terra. Você pode ver tudo do mundo físico, mas as pessoas do outro lado não conseguem sentir sua existência. Então eu entendi que, no que diz respeito à morte, as pessoas na Terra temem e pensam nisso como uma tragédia, pois não sabem o que a morte realmente é, por isso sofrem tanto pela perda. Naquele momento fiquei preocupado se meus pais sabiam que eu havia morrido. Eles ficariam extremamente tristes. Além disso, pensei em meu filho, que ainda era muito jovem para ser independente. Todas essas preocupações passavam pela minha mente. Naquele lugar, eu sentia que havia várias dimensões diferentes coexistindo. Ao mesmo tempo, estava ciente de tudo nesta dimensão, sabendo claramente o que estava ao meu redor. Eu podia ainda ver a situação do meu corpo na Terra. Um casal de idosos veio à clínica para ver o médico. Quando passaram pela enfermaria onde eu estava, viram que eu estava sozinho e dormindo com o soro intravenoso. Pessoas entravam e saíam da clínica. Eu até vi através da parede 2 cabides pendurados em um armário. De repente, meu celular tocou 3 vezes, a enfermeira veio e perguntou se eu queria responder. Eu tentava mover meu corpo para responder à enfermeira, mas não conseguia. Quando o médico veio me examinar, o meu espírito de repente voltou ao meu corpo e agarrei a mão dele com força, e então ele pôde ver que eu estava tendo uma reação alérgica ao medicamento. Na minha experiência de quase morte, eu aprendi que dinheiro, status e paixões carnais não seriam mais importantes para mim e hoje vivo uma vida mais conectada com as bondades do espírito. Essa foi a experiência de hoje. Por favor, escreva nos comentários o que você achou dessa história. Se possível, comente e compartilhe para ajudar o canal. Que Deus abençoe sempre a sua vida e paz esteja sempre com você.